Eu sei que para muitos que estão buscando emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem, é desesperador ficar horas estudando sem saber o que de fato cai de conteúdo nessas provas. Eu mesmo já gastei muito tempo, já passei horas e horas estudando para a prova de processo seletivo, e pior, chegava na hora da prova, não caía nem 50% daquilo que eu estudava. Isso é muito frustrante. A boa notícia é que nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês assuntos que é muito importante você dedicar seu tempo estudando, pois ele sempre vai estar presente nas provas de processo seletivo para a vaga de auxiliar ou técnico de enfermagem. Meu nome é Guilherme, eu ensino auxiliares e técnicos de enfermagem a conquistar seu emprego na área. Me formei na Escola Senac de São Bernardo, sou casado com Jéssica, ela também é técnica de enfermagem. Passei em primeiro lugar no processo seletivo do Hospital de Clínicas de São Paulo. Meu primeiro emprego foi numa UTI pediátrica. Atualmente eu trabalho como técnico de enfermagem em uma unidade de pronto atendimento, UPA. Tem muitos profissionais da enfermagem que não se preparam para o processo seletivo. Aí, quando é chamado para realizar uma prova, para fazer um processo seletivo, vai totalmente despreparado. Não faz uma revisão, não estuda os conteúdos que possa ser que caia na prova. E dessa forma, quando chega lá para realizar a prova, você sai muito mal. Imagina que até quem se prepara para fazer um processo seletivo chega na hora da branco, esquece o conteúdo, fica nervoso. Quem dirá quem não se prepara, né? Então, essa é a primeira dica valiosa desse vídeo. Anota isso daí. Não basta você estudar apenas uma única vez o conteúdo da enfermagem e deixar ele de lado. Você precisa revisar. Você precisa estudar o conteúdo e revisar o conteúdo e sempre estar revisando. Porque quem não revisa não aprende. Eu quero que você entenda que não é apenas a prova que vai fazer você ser aprovado no processo seletivo, que vai fazer você conseguir seu emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem. Mas ela tem um papel muito importante nisso. Ela é uma etapa muito importante. Porque se você não passar na prova do processo seletivo, você não vai conseguir seu emprego também. Por isso é muito importante você entender os assuntos que vai cair em processo seletivo, estudar esses assuntos de forma mais profunda e revisar constantemente, pois assim você vai conseguir conquistar seu emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem. Agora você deve estar se perguntando: ok, Guilherme, eu já entendi que eu tenho que revisar, eu tenho que estudar os conteúdos da enfermagem para que eu possa ir vendo o meu processo seletivo e passar bem na prova. Mas são tantos assuntos, eu tenho tantas coisas que eu estudei no meu curso técnico, será que eu tenho que revisar desde o meu primeiro dia de aula até o dia que eu me formei só para fazer uma única prova? E a verdade dessa pergunta é que não. É impossível, né? Vamos ser realistas. Imagina que nenhum profissional de anos de experiência na área, ele sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, na verdade, né? O que acontece é que conforme você vai se especializando, você vai ganhando experiência em determinada área, você vai conseguindo adquirir um conhecimento mais profundo em relação àquela área. Como, por exemplo, quem trabalha em centro cirúrgico tem um conhecimento diferente de quem trabalha na porta de um PS, por exemplo. Quem trabalha numa clínica médica tem um conhecimento diferente de quem trabalha numa UTI. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, ou que um sabe menos, outro sabe mais. Não. Simplesmente cada um sabe o que tem que ser feito naquela área que ele trabalha todos os dias, que ele está se especializando todos os dias. Mas é aí que está o ponto. Independente da área que você está atuando como profissional, existem conhecimentos básicos que estão presentes em todas as áreas da saúde. Quer ver um exemplo? Higiene das mãos, por exemplo. Independente se você trabalha numa UBS, numa UPA, num PS, numa sala de choque, numa UTI, independente do setor da área da saúde que você trabalha, a higiene das mãos é um assunto que todo mundo tem que saber. É um assunto comum e todo mundo tem que fazer. Então foi isso que eu comecei a perceber nas provas de processo seletivo. O que acontece durante a prova de processo seletivo? Tem alguns temas, alguns assuntos que sempre vão estar presentes, porque eles são fundamentos básicos da enfermagem, básico da área da saúde, e sempre tem que estar presente ali, e o profissional sempre tem que saber, independente se ele já tem experiência ou independente se ele ainda é um recém-formado, tem que saber. Um exemplo desse é esse que eu acabei de citar da higiene das mãos. Porque você vai fazer isso independente da área que você vai trabalhar. Quer que você trabalhe na ambulância do SAMU, quer que você trabalhe dentro do centro cirúrgico. Você tem que saber sobre higiene das mãos. Para nós iniciarmos essa nossa jornada, eu quero que vocês entendam que tem alguns assuntos do seu curso técnico de enfermagem que eles são de extrema importância para a área.
Porém, seu professor, às vezes, por não ter tempo e por ter muito conteúdo para ensinar, para passar para a turma, acaba não dando aquele destaque devido para esses assuntos. E se você quer ser um profissional bem-sucedido, você tem que procurar se aprofundar e ter mais conhecimentos relacionados a isso. E conforme eu fui participando de processo seletivo, conforme eu fui adquirindo experiência na área, eu fui entendendo quais eram esses assuntos de extrema importância que a gente tem que aprofundar nosso conhecimento. E o detalhe é que esses assuntos também, eles sempre caem em prova de processo seletivo. Aqui eu vou falar alguns deles, tá? O primeiro que eu quero comentar com vocês é sobre PCR, parada cardiorrespiratória. PCR é um assunto que sempre está presente em todas as provas de processo seletivo, independente da área que você vá atuar. E ele é muito importante. Você, como profissional de saúde, você, como profissional de enfermagem, tem que realmente, de fato, saber o que é uma PCR, como identificar uma PCR, como agir durante a PCR. Porque você, independente se vai trabalhar no SAMU ou se você vai trabalhar numa clínica médica, em algum momento da sua carreira você vai se deparar com uma situação de uma parada cardiorrespiratória e você tem que estar preparado para agir, ok? Agora, relacionado com a PCR, o que cai nas provas de processo seletivo sobre PCR? Então, uma das perguntas muito comuns que cai não só na parte escrita como na parte prática é como identificar a PCR. Você, como profissional de saúde, tem que saber a forma correta de identificar a PCR. Inclusive, aconteceu comigo de, num processo seletivo que eu realizei, tanto ter caído na prova esse tipo de questionamento, como quando eu fui fazer entrevista com um gestor da área, me questionar, me perguntar, como que você faz para identificar uma PCR? Você chega lá no leito, seu paciente está desacordado, não responde. O que, que você faz para identificar se ele está em parada ou não? E a pergunta que vem em seguida é: o que você deve fazer primeiro, assim que você identificou, conseguiu identificar a PCR? O que, que você deve fazer? Então, eu indico para você que está buscando seu emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem, que estude como se deve ser identificado a PCR e quero que você também estude o que você deve fazer primeiro, na hora que você identificou que tem uma pessoa ali com parada cardiorrespiratória. Outros assuntos relacionados à PCR que você deve se aprofundar é sobre ritmo e frequência de compressões, profundidade de compressão, são quantas compressões para quantas ventilações, quanto tempo para você verificar novamente o pulso da pessoa. Isso são perguntas que sempre estão presentes ali em prova de processo seletivo. Outros assuntos relacionados à PCR é o que você deve fazer se o paciente está de via aérea avançada, como é a ventilação em paciente de via aérea avançada, quando o paciente ainda não está com via aérea avançada, como que é a compressão, como que é a ventilação, qual é a droga que usa, como se utiliza a droga, qual o tempo. Enfim, são esses tipos de questionamento que acabam sempre estando presentes ali durante uma prova de processo seletivo e que você também pode se deparar com esse tipo de questionamento na hora de fazer entrevista com um gestor. É muito comum os gestores quererem saber se você sabe agir durante uma parada. É óbvio que uma pessoa que pega a parada o tempo todo, uma pessoa que trabalha numa sala de choque, por exemplo, ou numa UTI, tem muito mais experiência com parada cardiorrespiratória porque vive com aquilo o tempo todo, acontece o tempo todo. É diferente de, por exemplo, quem trabalha numa UBS ou numa clínica médica que é raro acontecer. Porém, é um conhecimento básico, é um conhecimento fundamental de enfermagem, de área da saúde, que todos nós devemos estar cientes. Imagine você, como profissional de saúde, se depara com uma situação de uma pessoa na rua, ou um conhecido seu, ou até mesmo um familiar, acontece uma parada cardiorrespiratória e você não sabe nada do que deve fazer, você não tem noção nenhuma de como agir. Imagina só como que você vai se sentir depois, sendo profissional da saúde, sabendo que você deveria ter aquele conhecimento de pelo menos saber dar o primeiro atendimento ali, a primeira ação, e você não conseguiu fazer porque você não estudou, porque você não revisou aquele assunto. Que é um assunto que ele é você revisar, é você estudar. Conforme você vai estudando, você vai revisando, você consegue colocar aquilo na sua cabeça e você consegue não talvez ter a prática de uma pessoa que convive com aquilo o tempo todo, mas você vai conseguir pelo menos saber o que deve fazer ali no mínimo da situação. Você vai saber mais ou menos o que você tem que fazer. E isso sim salva vidas. Outro tema que sempre está presente nas provas de processo seletivo para profissionais de auxiliares ou técnico de enfermagem é com relação a metas internacionais de segurança do paciente.
E, de fato, elas são muito importantes para você, como profissional de saúde, conseguir ser um profissional de excelência, conseguir ser o melhor possível. A meta 1, por exemplo. A meta 1, ela está relacionada à identificação do paciente. Essa meta ela é a mais importante. Você precisa saber quem é a pessoa que você está atendendo, que você vai realizar um procedimento, que você vai medicar. Você precisa saber quem é aquela pessoa que está ali na sua frente. Então você tem que saber a forma correta de usar a meta 1. Estuda isso. E coloque isso na sua cabeça, porque você vai usar isso o tempo todo durante o seu trabalho, independente da área que você vai trabalhar, dentro da área da saúde. Quer seja no centro cirúrgico, quer seja numa clínica médica, num PS, numa UBS, você vai realizar a meta 1 o tempo todo. Então você tem que saber sobre ela e ela sempre vai cair no processo seletivo, tanto na parte prática quanto na parte teórica. Estude meta internacional de segurança. A meta 2, que está relacionado à comunicação efetiva, pense, por exemplo, você fez a meta 1, identificou seu paciente da forma correta, vai medicar o paciente. Na hora que você pega a prescrição médica, está escrito de uma forma que você não entendeu qual é a medicação. Ok, ocorreu um erro de comunicação efetiva aí. Você não está entendendo. O que você vai fazer como profissional de qualidade? Você não vai pegar e vai simplesmente ir lá e medicar com o que você acha que está escrito ali. Ah, nossa, eu acho que é tal medicação. Vou lá e vou fazer? Não. Você vai pegar a prescrição e vai questionar o médico. Fala, doutor, não entendi o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Melhora para mim a escrita aqui, me fala, põe aqui de uma forma que eu entenda. É assim que você vai agir como um profissional de qualidade. Você vai estar realizando a meta 1 e a meta 2, que é identificação do paciente e comunicação efetiva. E aí vem a meta 3. A meta 3 está relacionada ao uso de medicações. E nessa quesito, eu quero ressaltar que não é só relacionada a medicações de alta vigilância. É óbvio que as medicações de alta vigilância, elas trazem um risco muito maior para o paciente se você não souber a forma certa de diluir e de instalar no seu paciente. É óbvio isso, você tem que ter sim, com certeza, todo uma atenção maior com a medicação de alta vigilância, tem que fazer uma dupla checagem sempre, tem que saber a forma de fazer a diluição, a forma se ela vai em bomba de infusão ou não, você tem que saber a forma correta de usar a medicação de alta vigilância, com certeza. Mas qualquer outra medicação, ela também pode trazer risco para o seu paciente. Então você tem que estar sempre atento com relação ao uso da medicação. Não é à toa que ela é uma também das metas internacionais de segurança do paciente. E presta atenção nesse nome, metas internacionais de segurança do paciente. Eu tenho uma colega que trabalha comigo que ela até tira sarro disso, que ela fala, gente, como que a pessoa não sabe que é uma meta internacional? Ela não foi criada aqui no Brasil, ela não foi criada aqui no hospital que a gente trabalha. Ela é internacional, ela é usada no mundo inteiro. Então não é à toa que foi implementada essas metas. Ela tem importância, elas fazem de você um profissional melhor, se você aplicar da forma correta e você tiver o conhecimento dessas metas. A próxima meta está relacionada com a cirurgia segura. Ela também é importante para todo mundo saber. É óbvio que ela vai ser muito mais utilizada dentro do centro cirúrgico, mas você, como profissional de saúde, independente se você tem experiência na área ou não, você tem que saber sim sobre ela e ela vai cair sim em processo seletivo, tá? Porque ninguém nunca vai perguntar, me fala quais são as 3 primeiras metas e depois a meta 5 e a 6. Não. A pessoa quer saber quais são as metas internacionais de segurança. E de preferência, na ordem, da primeira até a sexta. E aí a gente parte para a próxima meta, que é a prevenção no risco de infecções. É muito importante estar presente em todas as áreas. Grava isso, todas as áreas. Às vezes a gente acha que é só ir lá e fazer um procedimento, intervir e salvar a vida do paciente, mas dependendo da forma que você está fazendo aquilo, de repente você está trazendo um prejuízo muito maior a longo prazo para o seu paciente do que ajudando ele. Por que eu digo isso? Porque às vezes você faz um procedimento que ele deveria ser feito de uma forma asséptica ou limpa, e você faz de qualquer jeito, você pode estar levando bactérias para dentro do organismo do seu paciente, você pode estar prejudicando ele muito mais do que você está ajudando. E isso acontece hoje em dia muito. E a última meta, que é a prevenção no risco de queda e lesão por pressão. Então você tem que saber esse conteúdo. Esse conteúdo ele é muito importante. Já aconteceu comigo. Olha só o que aconteceu. Durante o processo seletivo, eu fiz lá a primeira etapa de documentação, foi aprovado. Na segunda etapa da prova escrita, fui aprovado.
Eu nem cheguei na parte da entrevista com o gestor. Foi a própria pessoa do RH que veio ali fazer uma entrevista de RH para confirmar meus dados, tal, ver as informações, que fez essa pergunta. E eu percebi que ela estava até lendo, né, no papel. Ela, fala para mim quais são as metas internacionais de segurança. E aí, como eu tinha me preparado, como eu tinha estudado, eu fui falando, né? Falei na ordem certinha. E aí ela pega e fala para mim: Nossa, você falou na ordem. Então você vê que vai cair em algum momento essa questão da normas internacionais de segurança do paciente. E você saber disso te possibilita estar preparado e possibilita você se sair melhor e conquistar sua vaga como auxiliar ou técnico de enfermagem. O próximo assunto que eu tenho para trazer para vocês, que sempre cai em prova de processo seletivo, está relacionado com a higiene das mãos. Eu já tinha comentado lá, né, no começo do vídeo sobre a higiene das mãos, mas eu usei mais como exemplo. Mas de fato é um assunto que você tem que saber. Ele sempre vai cair na prova ou vai cair também na parte prática. Os 5 momentos de higiene das mãos são: antes do contato com o paciente, antes de realizar procedimento limpo ou asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com a região no entorno do paciente. Esse é um assunto muito importante se você quer ser aprovado no processo seletivo de auxiliar técnico de enfermagem, porque sempre vai cair e é um conhecimento básico, fundamental para nós. Esse assunto da higiene das mãos, você vai estar em contato com eles o tempo todo quando você estiver trabalhando na sua área. Principalmente a gente que é técnico e auxiliar de enfermagem, por quê? Todo momento a gente está mais próximo, nós somos os que estamos mais próximos do paciente, nós somos os que estão o tempo todo em contato com o paciente, muito mais do que o enfermeiro, do que o médico, ou do que qualquer outro profissional. Nós estamos ali sempre lado a lado do paciente. E é importante a gente evitar contaminar os pacientes, né? Fazendo a higiene das mãos da forma correta. Pensando em processo seletivo, como que isso acontece? Já aconteceu comigo de cair isso na parte prática do processo seletivo. Por exemplo, a pessoa que estava ali me avaliando dessa parte do processo seletivo, ela chega para mim e falar: Guilherme, fala para mim quais são os 5 momentos da higiene das mãos. Aí eu vou lá, falo quais são os 5 momentos. Agora que você me falou 5 momentos, me mostra na prática como você faz a higiene das suas mãos na técnica. E aí lá, né, no sabão, pia, vai lá e faz toda a técnica da higiene das mãos para a pessoa avaliar se eu estou fazendo da forma certa. Isso pode acontecer com você sim na hora de você estar fazendo seu processo seletivo. Então, estuda isso, revisa isso o tempo todo. É muito importante e vai fazer você, além de ser um profissional melhor, vai fazer você conquistar seu emprego na área. É uma dica muito importante isso. Outro assunto muito importante que você deve levar em consideração, que você deve estudar, está relacionado com o cálculo e administração de medicamento. Sim, hoje não, né? Desde sempre tem muita gente que vem falando: Nossa, eu tenho dificuldade com cálculo. Nossa, o cálculo é um grande problema para mim. Será que de fato é o cálculo o problema para você? Se você estuda, se você revisa, você consegue aprender e depois colocar em prática. O cálculo, ele de certa forma não é tão complicado. O que às vezes é difícil para os profissionais de saúde que eu tenho observado é questão a interpretação do texto. Às vezes vem lá uma questão de processo seletivo e a pessoa não consegue interpretar o texto, por isso que ela não consegue montar a fórmula do jeito correto e não consegue ser bem sucedida para fazer a prova e tirar uma nota boa. Com relação a cálculo de medicação, o que cai ali geralmente? Para você estudar e se aprofundar nos seus conhecimentos. Regra de 3, sempre vai cair uma, duas, até 3 questões de regra de 3 na prova. Gotejamento. Gotejamento sempre vai estar presente também. Então você tem que saber a fórmula do gotejamento de microgotas, macrogotas, tempo, minutos. Você sempre tem que estar ciente que isso vai cair, você tem que ter sempre essa fórmula na sua cabeça. Se você pegar, estudar e revisar o tempo todo esse assunto, vai chegar na hora da prova, você vai conseguir bem, você vai conseguir acertar as questões. Nesse assunto de cálculo e administração de medicamento, eu já falei um pouco sobre a parte de cálculo, né, o que cai no processo seletivo. Agora eu vou falar sobre a parte de medicamentos. Teve uns vídeos anteriores que eu falei sobre uma etapa do processo seletivo que eu passei, onde a gestora me perguntou como que eu devo administrar uma ampola de dipirona. E isso sim é um assunto de administração de medicamento. E se você parar para prestar atenção mesmo, não é só relacionado à administração de medicamento, ele está relacionado também a metas internacionais de segurança do paciente. Por quê?
Porque eu não vou falar para a gestora só, ah, tá, eu pego a ampola, quebro ela, aspiro, completo para 20 de soro e faço EV se tiver PCTV. Ou eu só aspiro numa seringa e faço intramuscular se tiver prescrita para intramuscular. Óbvio que não. Se eu falar isso daí, eu vou ser desclassificado na hora. A verdade é que para você fazer a administração de uma ampola de dipirona, primeiro você tem que pegar a prescrição, verificar se está prescrito, o nome do paciente, se o paciente não tem alergia àquela medicação. Você vai se identificar com o paciente, confirmar os dados do paciente, que é o nome completo dele, a data de nascimento. Depois você se viu que aquela medicação está prescrita, você tem que verificar a dose se está correta, você tem que verificar a via de administração se está correta. Depois disso, você vai pegar a ampola da medicação, depois de ter feito toda essa checagem, você vai fazer a asepsia da medicação da ampola para poder fazer a aspiração depois, abrir o material tudo na técnica. Antes disso, antes de tudo isso, ainda tem a parte da higiene das mãos, que a gente já falou aqui. Porque antes de você começar a preparar a medicação, você vai fazer a higiene das mãos para não contaminar, né? Para evitar a contaminação, evitar o risco de infecção. Tá vendo quanta coisa envolvida tem nesse assunto de prepara uma ampola de dipirona e administra o paciente. Não é só pegar a ampola e ir lá e administrar. Tem muita coisa envolvida. E quando você sabe a teoria por trás disso, a prática fica mais fácil. E conforme você vai fazendo, você deixa de ser um robô. Você sabe do que está fazendo. E isso faz você ter mais conhecimento, isso faz você evitar fazer uma coisa errada, isso faz você ser mais seguro no seu plantão. Isso faz de você um profissional de saúde muito melhor. Bom, agora que eu falei alguns assuntos, é claro que tem mais coisa. Como eu disse no começo do vídeo, eu não consigo falar tudo aqui em um único vídeo. Eu vou fazer mais conteúdo relacionado a isso. Para isso, eu preciso que você continue me seguindo, porque você vai receber mais conteúdos disso, que vai ser importantíssimo para você conquistar seu emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem. E como eu disse lá no começo, quem não revisa não aprende. Vamos fazer uma revisão aqui agora do que eu falei nesse vídeo hoje com vocês. Então, começando, eu expliquei para vocês sobre os assuntos que sempre caem em processo seletivo. Um primeiro que eu falei foi relacionado à ressuscitação cardiopulmonar, RCP, que você deve saber ali como identificar, o que fazer primeiro. Você tem que saber quantas compressões para quantas ventilações, como agir com um paciente com viária avançada, medicações que se usa durante a parada, são assuntos que sempre caem em prova. Outro assunto que a gente abordou aqui foi relacionado a metas internacionais de segurança do paciente. Primeiro é a identificação do paciente, a segunda é a comunicação efetiva, a terceira é relacionada ao preparo de medicações, e aí eu comentei com vocês que não é só a de alta vigilância, é óbvio que a de alta vigilância você vai ter que ter muito mais atenção, mas todas as medicações devem ser feitas com o máximo de atenção possível. A quarta é relacionado à cirurgia segura. A quinta é a prevenção de infecções. E a sexta é a prevenção de queda e lesão por pressão. Depois disso, eu falei com vocês relacionado aos 5 momentos de higiene das mãos, que é um conteúdo que também sempre cai em prova de processo seletivo. Eu expliquei para vocês como que acontece, pode ser na parte prática, na parte teórica do processo seletivo, que pode cair. Você tem que saber, além das 5 momentos da higiene das mãos, você tem que saber a técnica da higiene das mãos também. Depois falamos sobre cálculo e administração de medicamentos. O que cai na prova relacionado a cálculo e administração de medicamentos. E sobre um exemplo que eu dei para vocês sobre como isso acontece na prática, né? Como que ocorre a pergunta, né, do gestor relacionada à administração de medicamentos. Muito bem, então eu trouxe para vocês nesse vídeo muito assunto importante que você deve estudar e revisar e colocar em prática para você conseguir sua vaga como auxiliar ou técnico de enfermagem. Pode ter certeza que se você é uma pessoa que não tem experiência na área, saber desses conteúdos que eu falei só nesse vídeo já vai te garantir ali pelo menos uma nota boa para você conseguir passar na parte da prova e vai fazer você ir mais preparado para a parte prática da prova, do processo seletivo, tá? Então não deixe de me seguir, eu vou continuar postando mais conteúdos, tem muito mais assunto relacionado a isso. Esse foi só uma pincelada, foi só uma ponta do iceberg, tem muito assunto envolvido, tem muita coisa mais profunda dentro de cada um desses assuntos que eu falei para vocês aqui, que você deve saber.
E saber desses conteúdos, saber desse assunto, vai fazer você de fato conquistar sua vaga como auxiliar ou técnico de enfermagem, além de fazer você ser um profissional bem-sucedido na sua área de atuação. Curte meu vídeo, não deixa de me seguir, ativa o sininho aí que logo logo vai vir mais postagens. Continua me seguindo, continua curtindo e mandando meus vídeos para quem você acha que deve ter esse conteúdo, deve saber desse conteúdo. E até a próxima, muito obrigado.